O Brasil pode aumentar rapidamente seu rebanho bovino em 5% caso sejam recuperadas as pastagens degradadas do país. É o que aponta um estudo dos pesquisadores da World Resource Institute, o WRI, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que foi publicado na revista Royal Society Open Science. Walter Puga Júnior conversou com o pesquisador Rafael Barbieri, que é diretor do WRI no Brasil. Ele disse que a recuperação de 12 milhões de hectares de pastagens degradadas significa ganhar em área produtiva o equivalente ao Uruguai e meio. Acompanhe os detalhes. E a WRI e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, chegaram a um levantamento que mostra que pelo menos temos no país 12 milhões de hectares de pastagens degradadas. Se recuperadas, poderiam aumentar e muito o nosso rebanho. Eu tenho aqui comigo o responsável por esse trabalho, Rafael Barbieri, que vai explicar a importância desse levantamento. Rafael, obrigado por ter recebido e aceito o convite. Vamos explicar o porquê desta pesquisa e a importância desse trabalho de levantamento que vocês fizeram da WRI com o IPEA. A gente sabe, né, que o Brasil ele é uma grande potência agropecuária, mas ainda há muito o que avançar, especialmente na recuperação de pastagens degradadas. Então, a gente tem aí, segundo tratamento de imagens de satélite, feitas pela Universidade Federal de Goiás, né, o LAPIG, de que nós temos cerca de 100 milhões de hectares de pastagens em algum nível de degradação. Né? Esses trabalhos são feitos utilizando imagem de satélite para olhar a densidade de biomassa das pastagens, quantidade de solo exposto, etc. Mas dentro desses 100 milhões, né, há pelo menos 40 milhões com alto nível de degradação, ou seja, aquelas áreas que poderiam ter até triplicar a taxa de lotação. O que a gente sabe, então, portanto, se a gente tiver realmente nesses níveis de degradação, a gente poderia ter uma expansão muito grande sem precisar nenhuma área adicional. Então, a importância da área da recuperação das pastagens degradadas é a gente conseguir aumentar a nossa produção, a receita, né, o PIB, utilizando áreas que já estão disponíveis e já foram abertas e estão, portanto, ociosas atualmente. Vocês trabalharam com a perspectiva de um número menor, um número de 12 milhões de hectares de pastagens degradadas. Com Sim. Isso, nós conseguiríamos subir pelo menos 5% gado alojado nessas áreas se elas fossem recuperadas? Sim, a gente optou não por olhar as imagens de satélites, né, como faz o LAPIG, mas a gente optou por olhar as áreas de pastagem degradada que o próprio produtor reconhece e declarou no censo. Né? A gente sabe que existe uma grande heterogeneidade da pecuária brasileira. Né? Então, em algumas regiões, a pastagem degradada, ela pode não ser necessariamente reconhecida pelo produtor. Por quê? Porque a paisagem, né, já traz um nível tecnológico em que ele tem uma referência diferente. Então, vamos supor, um produtor que está numa área do oeste de São Paulo, com alta tecnologia, ele tem um reconhecimento de uma pastagem degradada. Um produtor que estiver numa região do Tocantins, por exemplo, em que tem um nível de pastagem nativa e que tem uma aplicação menor de tecnologia, ele pode reconhecer a pastagem degradada de maneira diferente daquele produtor que está lá no Sudeste. Então, para evitar que exista um parâmetro único, a gente usou os dados do censo agropecuário, porque isso implicitamente já considera que aquele produtor local, baseado na sua experiência, baseado na sua familiaridade com a técnica e a sua paisagem em geral, ele vai atribuir está degradado ou não. Então, usando isso, né, você cai lá dos 40 milhões para 12. Mesmo assim, a gente fez dois cenários.
você pega todas essas 12 milhões de hectares de pastagens e aumenta a produção delas, aumenta a capacidade delas, baseado também no nível hoje que são encontrados as pastagens em boas condições dessas regiões. A gente aumentaria 17,7 milhões de cabeças. Esse é um cenário. O que daria um Uruguai e meio, hein? Só com 12 milhões de hectares de pastagem. A gente colocaria no Brasil um Uruguai e meio em termos de rebanho, só recuperando essas pastagens ao nível local. O outro cenário além dessa, ao invés de eu colocar toda a pastagem degradada para produzir, eu faria o seguinte, eu pegaria as pastagens nativas que hoje são utilizadas e reservaria para restauração ambiental, reserva legal e APP, e se faltasse, eu colocaria um pouquinho mais de pastagem degradada para chegar para complementar o APP e reserva legal, e o resto eu faria recuperação para produção. Ainda assim, eu aumentaria 9 milhões de cabeças. Então, eu teria 12 milhões,7 de vegetação restaurada, mais 9 milhões de cabeças de gado, o que daria 5% do rebanho hoje. Bom, mas é preciso dinheiro para recuperar essas pastagens. E eu pergunto para Rafael Barbieri, você que acompanha os relatos e os números que apuraram, os relatos dos pecuaristas, temos dinheiro para recuperar essa pastagem e aumentar o rebanho? Olha, hoje, dentro daquele nosso estudo, a gente fez que a gente estimou que sim, não o suficiente, mas a gente já tem um bom recurso. O que precisa é realocar esse recurso. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Se a gente pegar os dados do Banco Central, né, a gente vê que, olhando por município, por tipo de aplicação e por tipo de linha de crédito, a gente vê que de 2013 para cá, o Plano Safra, ele empenhou, né, cerca de quase 10 bilhões de reais para pastagens degradadas, mas a maior parte não estava vinculado a uma linha de crédito específica. Então, a gente tem assim, a maior parte desse recurso, ele foi feito por crédito solteiro, que a gente chama, sem nenhuma ligação com linha de crédito. Enquanto que outros programas, como o programa ABC, que ele traz uma especificação muito maior, uma garantia muito maior de boas práticas, tiveram uma quantidade de recursos menor. Então, o que a gente propõe nesse estudo? Olha, a gente hoje tem muita aplicação para pastagem degradada, mas a maioria não está vinculada a um programa, né? Então, a gente teria que fazer, primeiro, pegar esse recurso que já estão em linhas em créditos solteiros e concentrar em linhas de crédito específica para recuperação. Outra coisa que a gente viu é que 1% dos municípios brasileiros, especialmente no Mato Grosso, no Pará, no Tocantins, na Bahia e em Minas Gerais, 1% dos municípios brasileiros concentram 25% das pastagens degradadas. Por que não direcionar o crédito para essas regiões? Porque essas regiões são altamente potenciais em produção, mas elas concentram muita área de pastagem degradada. Então, por que não levar isso? Agora, precisa de mais dinheiro? Precisa. Então, hoje a gente sabe que os grandes frigoríficos, por exemplo, né, estão com esses programas de carbono neutro. O que significa isso? Que esses grandes frigoríficos vão passar a comprar de fornecedores que adotam boas práticas, que tem APP, tem reserva legal, faz reforma de pasto, tem todo o seu sistema legal garantido. O fomento a escolha, vamos dizer assim, desses produtores vai fazer com que eles tenham uma maior competitividade, portanto, tenham mais condições de melhorar. Então, é interessante esse programa, porque, assim, não vai punir quem não está com as boas práticas, vai simplesmente fomentar quem tem boas práticas. Então, você junta as coisas, você junta direcionamento de crédito para aquelas linhas
que são destinadas, de fato, à recuperação de pastagens, sem precisar de mais recurso, porque a gente sabe que recurso é uma coisa escassa, e isso viria do Plano Safra. E outra forma é você ter esse investimento vindo das próprias compradoras, em que você estimula o produtor a fazer essa recuperação. Bom, você acaba de ouvir Rafael Barbieri, ele é da WRI, da World Resource Institute, que junto com o IPEA fez um levantamento de áreas degradadas de pastagem e propõe aí um programa do governo bem direcionado para aumentar a ocupação dessas áreas ociosas e melhorar a produtividade. Agradeço mais uma vez a entrevista do Rafael Barbieri, ele estará aqui conosco outras vezes, abordando aspectos das pesquisas que o WRI faz. Obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado pela oportunidade. Seguimos. Um grande abraço. Walter Puga Júnior, de São Paulo.